Olá, bem-vindos a mais um episódio dos 230, desta vez na companhia do deputado António Rodrigues. Olá. Obrigada. Olá. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o seu percurso de vida e começando então aqui pelo início mesmo. Nasceu em Nova Iorque. Fala um bocadinho do seu percurso nos seus primeiros anos de vida e de que forma é que se envolveu com a política, onde é que começou a interessar-se e por quem, por exemplo. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Verdade que nasci nos Estados Unidos e mais concretamente em Nova Iorque, onde vivi até aos 7 anos. Depois, nessa altura, acompanhando os meus pais, regressei para Portugal e fiz todo o percurso de escola em Portugal. Na altura da ditadura, que não nos dizia nada, nomeadamente a miúdos da minha idade, mas envolvi-me muito depois do 25 de Abril. Senti isso, senti os ventos da Revolução, necessariamente. Tinha 15 anos e, portanto, sentia naturalmente aquilo que estava a acontecer a toda a nossa volta. Vivi o empolgamento da altura, mesmo, se quisermos, politicamente muito mais à esquerda do que viria a transformar depois. E depois, a partir de, talvez, com o 25 de Novembro e, porventura, já com as lutas que havia no liceu. Eu fui da primeira associação de estudantes no secundário, que era do PSD, na Cintura Industrial de Lisboa, o que tinha um impacto muito grande, porque todas as outras escolas eram muito próximas do PCP, ou algumas até muito mais à esquerda, e a partir daí envolvi-me em tudo o que era atividade política, liceu, faculdade, fui candidato à Associação de Estudantes, à Assembleia de Representantes na faculdade no todo 4 vezes, enfim, depois fiz todo o percurso dentro da organização, dentro da JSD, embora não com tanto empenho, porque eu tinha determinado desde o princípio que tinha um primeiro objetivo, que era a licenciatura, no caso em Direito. E depois disso é que me fui envolvendo pouco e pouco, desempenhei funções em órgãos nacionais da JSD, em todos os escalões, mas em órgãos nacionais da JSD, e também sempre, desde muito cedo, na Assembleia Municipal de Sintra, onde eu residia, onde era a minha escola, e que, no fundo, com 26 anos, passei a ser líder de bancada já da Assembleia Municipal de Sintra, a apoiar naquilo que era, à altura, uma gestão também já do PSD. E sente que no pós-25 de Abril a política, ou o associativismo também político, era dominado pela esquerda? O que é que aconteceu pós-25 de Abril? Acha que era mais difícil ser-se de social-democracia ou acha que... Claro que era difícil, por isso é que eu dizia que nós fomos a primeira associação de estudantes que venceu ou ganhou as eleições para uma escola na Cintura Industrial de Lisboa. Toda a zona de Lisboa era uma zona muito dominada pelo PCP e pela esquerda na generalidade. Todo o poder, principalmente durante os anos de 74, evoluindo até 75 e nomeadamente até novembro de 75, foi sempre tudo muito pesado em termos de controle de quem tinha a noção, quer a perspectiva ideológica da presença pública, quer a perspectiva organizacional. E isso significava, na lógica de concorrer e dominar tudo. Ter agentes em todo o lado, ter pessoas que controlavam tudo o que acontecia, federar gente no sentido de apresentar listas em tudo o que fosse sítio, ter presença, em alguns casos com regras, em outros casos sem regras, e portanto era muito difícil não ser de esquerda em Portugal naqueles anos. Mesmo depois disso, eu julgo que de alguma forma se criou um complexo de esquerda por força da Revolução. A Revolução tomou tonalidades muito de esquerda logo a seguir e todos aqueles que não eram de esquerda ou que se sentiam de centro e de centro-esquerda diziam-no porque tinham medo, porque eram apelidados de fascistas em primeiro lugar, em segundo lugar de coniventes com o regime anterior, coisa que na maior parte dos casos não acontecia porque a dimensão política nem sequer tinha qualquer tipo de influência, nomeadamente junto da juventude, e necessariamente que era muito difícil estar contra. Eu também fui apedrejado, eu tive situações difíceis de gente à minha volta para nos agredir, eu e com os meus amigos ou com colegas de partido ou de JSD, todos passámos por isso. Eu tive a voz de prisão pelo COPCOM no liceu porque nós recusávamos a sair das instalações porque havia problemas com a escola, portanto houve ali uma série de histórias que se foram desenhando ao longo dos anos. E então, neste período tão difícil e tão remar contra a maré, basicamente, porquê é que escolheu a social-democracia? Porquê é que escolheu juntar-se à JSD e mais tarde ao PSD?
Eu acho que há duas formas das pessoas se associarem a um determinado tipo de projeto. Ou por convicções diretas, porque leram, porque entretanto assumiram e assimilaram essas ideias. E isso foi um processo, para mim, evolutivo, como eu já disse. Eu vivi o período revolucionário, mas fui lendo ao longo dos tempos e naturalmente fui mudando até de postura e de posição. E depois há sempre a proximidade dos amigos e dos grupos que nos fazem ou nos arrastam para determinado tipo de desafios e nós muitas vezes vamos atrás. Não sei se foram os outros que me arrastaram a mim ou se eu arrastei outros comigo. O que é um facto é que tínhamos já um grupo com muita vontade de intervir publicamente e foi por isso que nos candidatámos à Associação de Estudantes e talvez a maior parte das pessoas que estavam já nesse processo continuaram pela política fora e de alguma forma tiveram também sempre um grande envolvimento, quer a nível local ou a nível nacional, mas sempre preocupados em agir publicamente e em função das próprias comunidades. E falando aqui da Associação de Estudantes, que fez parte, o que é que pensa sobre o associativismo em Portugal? E em relação aos jovens, acha que devem participar? O que é que considera importante? Não, eu acho que é fundamental a participação. Eu escrevi sobre isso até quando ainda era muito jovem. Escrevi inclusivamente livros sobre a questão do associativismo juvenil e achei sempre muito importante que toda a gente se pudesse, de algum modo, envolver. Independentemente da questão ideológica, independentemente das opções de cada um, era fundamental que se pudessem envolver. E é fundamental que nós possamos contribuir, não deixar que os outros escolham por nós e que nós possamos ter voz e possamos ter oportunidade para poder dizer aquilo que queremos dizer. E a participação pode passar por variedíssimas formas. Uma participação organizada, no caso das associações, uma participação informal, por exemplo, se for uma manifestação que se esgota no fim da manifestação, por escrito, escrevendo, tomando posições públicas, e hoje é muito mais fácil do que no meu tempo, porque hoje qualquer rede social nos reproduz uma ideia, um pensamento, uma ação, e portanto é muito mais simpático e muito mais fácil agir, intervir para mudar, para fazer em função do resto. E acho que todos nós temos essa obrigação, porque faz parte do nosso contributo de cidadania poder participar nesses temas. E acredita na frase "tudo é política"? Não, tudo é sociedade. Tudo é as pessoas que estão dentro de uma comunidade, quer seja dentro de um limite territorial mais pequeno ou de um limite ou de uma dimensão territorial maior. E não digamos que tudo é política, porque isso tudo tem a ver com a nossa própria motivação. A política tem a ver com participação, tem a ver com governação, tem a ver com decisão em prol dos outros. Há várias formas de a poder realizar, mas os outros são a dimensão, o nosso escopo, o nosso objetivo. E os outros são as pessoas com as quais nós nos dirigimos. Quer quando nos concorremos a uma associação de estudantes, os nossos colegas, quer quando nos candidatamos a uma qualquer autarquia, as pessoas que estão dentro daquele espaço, que são aqueles com quem nós diretamente nos envolvemos e que respondemos diretamente, ou quer quando nós subimos a uma dimensão nacional em que, não estando tão perto das pessoas, porque naturalmente não podemos conviver, no nosso caso, com 10 milhões de pessoas de cada vez, mas que a nossa mensagem tem que passar e temos que também estar abertos para ouvir a mensagem daqueles que nos querem transmitir qualquer coisa, seja em que dimensão for. E voltando agora ao seu percurso académico, tirou Direito. Porquê o Direito e não outra área qualquer? Porque é engraçado, porque eu dizia quando era pequeno, miúdo mesmo, ainda nos Estados Unidos, dizia que queria ser advogado para poder agir aquelas imagens de estar num tribunal e poder fazer aquelas sessões fantásticas que qualquer série hoje reproduz todos os dias. Aqui é um pouco diferente. Aqui é um pouco diferente, mas lá já era assim, já se via isso assim e, portanto, de alguma forma isto me encantava. Agora, se foi essa a motivação ou não, o que eu sei é que ao longo do percurso do secundário, eu fui-me sempre encaminhando para as letras. Por um lado, porque eu sempre tive uma facilidade superior a todos os outros. Eu domino línguas com muita facilidade. Também. O inglês e o português são minhas línguas maternas, mas eu também falo espanhol, francês, não me peçam alemão porque aprendi, mas já me esqueci. mas tento sempre agir nessas áreas. E sempre estive envolvido dentro das áreas das humanísticas e, portanto, era natural que fosse encaminhado por aí e acabei por parar em Direito com gosto, com gozo. Durante o curso todo, nunca me arrependi de ter feito esse curso e ainda hoje me sinto preenchido com aquilo que o Direito nos proporciona.
E um curso longo, portanto teve muito tempo para se arrepender. Não, na altura os cursos eram de 5 anos. 5 anos. Não é? Agora 4, direto. Certo. Mas eu tive professores extraordinários na Faculdade de Direito, e quer aqueles que eram verdadeiros intelectuais do direito, criativos do direito, que não tinham sequer uma qualquer dominância política, ou pelo menos não tinham uma intervenção política, só se preocupavam com o direito, e tive professores que já eram o apelo à participação política, como é o caso do nosso atual Presidente da República, que foi meu professor. Não só foi meu professor, como eu tive o gosto e o gozo de ter feito parte da equipa dele e ter dado aulas de Direito Constitucional na Faculdade de Direito de Lisboa, que ainda é e há de ser sempre a minha casa, e foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa, foi talvez o melhor professor que eu tive. E, portanto, isso só me fez despertar, por exemplo, ao Direito Constitucional na altura, porque ele não só foi meu professor, como eu dei aulas na equipa quando ele ainda dava Direito Constitucional. E, portanto, sempre foi. E isso era uma porta, naturalmente, uma porta aberta para a política também, embora eu já nessa altura estava profundamente envolvido. Mas naquela altura, a única coisa que eu pensava, de facto, era mesmo acabar a licenciatura, porque a partir de um determinado momento, o que nós vamos fazer é entrar dentro do mundo do trabalho, e eu sempre quis, sempre privilegiei e sempre tive uma profissão. Portanto, eu não sou profissional da política, embora a política tenha sido o meu percurso paralelo de vida, ou numa autarquia, ou numa qualquer intervenção mais de gestão, ou mesmo no Parlamento, sempre estive mais ou menos ligado a tudo o que era público, a tudo o que era interveniente na praça pública, e portanto, persegui esse caminho. E foi professor de Direito Europeu e Constitucional. Parte do Constitucional já entendemos também o porquê. Direito Europeu em específico por alguma razão? Ou... O Direito Europeu nós somos de fases. Claro. Temos opções e de vez em quando mudamos as nossas opções. Curiosamente, eu saí da faculdade na área de Direito Civil. Ok, nada a ver. Nada a ver. Mas depois dei aulas de Constitucional, e Ciência Política e Constitucional, durante 2 anos, primeiro na Faculdade de Direito, e depois abandonei porque quis fazer o estágio, e portanto tinha que ter algum tipo de compromisso nessa área. Fez a ordem? Eu fiz, claro. E ainda hoje sou porventura dos advogados mais antigos até que andam aqui. Mas o direito europeu nasceu-me do processo de nós estarmos a aderir à Europa. Ou seja, acompanhando o fenómeno político no geral, tudo aquilo era uma novidade. Eu nem sequer tive... É tão mais curioso quanto eu na faculdade não tive direito europeu, nem direito comunitário. E eu dei as 2 cadeiras depois mais tarde. Já havia algumas cadeiras em algumas faculdades, não na Faculdade de Direito de Lisboa, mas eu julgo que na Católica já havia uma cadeira de Direito Comunitário na altura, porque estávamos a fazer já o processo de aproximação à Europa e de adesão, como viemos a ter depois em 1986. A questão relevante nessa altura era a novidade. A questão de estarmos a criar um novo ordenamento jurídico, todo o impacto que era, e todo o nascimento, a Europa nessa altura desenvolveu-se profundamente, quer com as adesões dos novos Estados, quer com a integração dentro de cada um dos Estados e em comum com o conjunto dos Estados-membros, toda uma série de coisas que nós estávamos habituados a ver nos nossos Estados, e os Estados acabavam nas suas fronteiras e aquilo era o fim das fronteiras. Ainda hoje eu acho que o projeto europeu tem essa coisa fantástica que é deixar de haver fronteiras, que nos permitir a mobilidade que nos permite residir, que nos permite trabalhar, que nos permite viajar, que nos permite conhecer. Sim. E eu acho que todos nós temos essa ambição de conhecer, quer seja, mesmo quando vamos em turismo, nós conhecemos e aprendemos. E tudo isso foi um apelo tremendo. E poder teorizar sobre isso, poder perceber o que isso era dentro de estudar os tratados, perceber os acordos, as discussões que havia, e tudo isso conduziu a toda uma série de coisas em termos europeus que foram feitas. Primeiro, eu dei aulas com isso, depois fiz alguns trabalhos conjuntamente com algumas pessoas, algumas que são agora ministras, outros que já foram ministros e, portanto, meus amigos. Tudo isso era já um percurso até para poder explicar aos outros o que era o nascimento desta nova realidade que era a Europa. Sem pejos ideológicos, sem olhar a matizes partidárias, o objetivo era
vamos juntar isto porque aqui funciona a economia de escala, a proximidade, o podermos ter acesso a bens de uma forma mais disseminada, mais fácil, mais simples, mais barata. Eu recordo-me sempre de uma coisa que o professor Cavaco Silva disse numa determinada altura, e isso marcou-me, que era, por exemplo, em relação à adesão ao euro, que todos achavam que era o supremo reflexo da soberania. Ele disse numa determinada altura, por ano, só em comissões, o país poupava o suficiente para poder fazer 2/3 de uma nova ponte Vasco da Gama. Esta imagem, criou de algum modo aquilo com que nós confrontámos e verificámos que, afinal, o ter o escudo ou ter o euro era a mesma coisa, o que era importante era pagar. Isto significava que nós podíamos atravessar a fronteira e ir à Espanha, ou atravessar a Europa e ir a outro ponto, nomeadamente àqueles países que estão no sistema de moeda única, que adotaram o euro, que podemos utilizar a mesma moeda sem perdermos dinheiro a pagar comissões, a perder na desvalorização da moeda, a perder na troca no câmbio e depois, no regresso, a trocar outra vez dinheiro. E tudo isto significa uma tremenda poupança que todos nós tivemos. E isto era um instrumento para aquilo que eu dizia há pouco também, da mobilidade, em qualquer das suas dimensões. E, portanto, tudo isto fazia parte de um processo fantástico que estava a nascer naquela altura, em que todos os Estados, e rapidamente passámos de 6 para 12 Estados e depois para 15, e tudo isto cresceu de tal maneira que às vezes eu olhava para lá e dizia, mas já entraram os outros Estados todos? Como é que é possível? Todos nós que não éramos cidadãos envolvidos, de repente estávamos todos dentro deste novo sistema que nos permitia e nos proporcionava mundos que até então eram muito difícil de conseguir chegar. Não é, obviamente, do seu tempo, mas para nós, para irmos à Espanha, precisávamos ter passaporte. Pois, em Vila Real de Santo António precisávamos tomar o ferry, estávamos lá 1 hora para conseguir atravessar, para ir aí a monte comprar caramelos, como se brincava na altura. E tínhamos que trocar dinheiro. E, portanto, isto tudo era uma perda e era uma estrutura era como viver dentro de um quarto fechado. E de repente nós mudámos de um T0 para uma vivenda fantástica porque tinha todas as divisões que nós precisávamos para nos sentir à vontade e conhecer aquilo que nós próprios contactávamos de fotografia. Eu lembro, na altura, por exemplo, num dos trabalhos que eu fiz ainda no secundário, foi um trabalho sobre Londres, que de alguma forma me fascinava, porque era uma cidade cosmopolita também, principalmente na Europa, aqui ao lado. Sim. E eu, para ter fotografias daquilo, andei a bater à porta das agências de viagens a pedir panfletos, que era para poder recrutar, para escrever as coisas que ia vendo nas enciclopédias. Sim. E ia colando as fotografias em cima. E ainda tenho esse trabalho hoje. Eu ainda guardei esse trabalho ao longo de não sei quantas casas, mas ainda consigo ter esse trabalho, porque ele era um exemplo das dificuldades que nós tínhamos na altura, e hoje qualquer um de nós chega e vai à Wikipedia e vai buscar o que quiser de informação ou de fotos, e as fotos estão todas disponíveis por aí, por toda a dimensão. E mais que isso, hoje não precisamos sequer disso. Apanhamos o avião e vamos. A Londres talvez já não seja um bom exemplo, mas nas outras capitais europeias, e isto multiplicado pela história toda da Europa, que nos permitiu perceber in loco aquilo que nós aprendíamos quando andávamos a estudar, era uma coisa fantástica. É outro mundo, abriu-nos horizontes, abriu-nos as portas mesmo. Para a Europa? Não, seguramente não, para a Europa. E depois, não só isso, abriu-nos as portas para o mundo. Porque antigamente ninguém acreditava na moeda portuguesa. Pois. Mas hoje toda a gente acredita no euro. O passaporte português, ainda hoje é um dos passaportes mais valiosos, mas na altura ninguém sabia sequer onde é que era Portugal. É verdade. E, portanto, isto serviu como alavanca. Nós hoje, por exemplo, irmos para qualquer país da América Latina, se não houver voo direto, vamos numa hora vamos à Espanha, apanhamos o avião, sem ter que haver verificação de passaporte outra vez, a não ser que quando entramos na área internacional. E, portanto, tudo isto deu-nos esta dimensão e esta possibilidade. Nós hoje vamos passar férias a Atenas, como antigamente íamos à Guiar da Beira. Exato. E, portanto, é totalmente diferente, é um mundo totalmente diferente. Para além das outras coisas todas que era
todos os serviços e bens que nós não tínhamos acesso, ou porque eram muito mais caros, e eram, ou porque não havia no nosso mercado e havia barreiras alfandegárias relativamente a isso. E essas barreiras alfandegárias significava que um determinado produto, quando entrava cá, também tinha que pagar impostos. E, portanto, chegava-nos muito mais caro. E, portanto, era ter tudo um mundo muito diferente. Então, nasceu e cresceu até aos 7 anos de idade em Nova Iorque. Há alguma figura política que mais tarde ou na altura lhe tenha suscitado algum interesse? Obviamente que sim. Eu vivo nos Estados Unidos sob o signo da administração do John Kennedy. Obviamente, tenho 5 anos. Estou na escola. De repente toca a campainha, param as aulas. Tinha sido assassinado John Kennedy. E isso deixou-me uma marca num miúdo que não sabia, não fazia a mínima ideia, não só quem era Kennedy, nem o que era a política, naturalmente. Assisti nos dias seguintes aos preparativos todos do funeral e isso foi transmitido diretamente na televisão e isso foi, de alguma forma, o rastilho para, a partir daí, acompanhar e perceber tudo o que era a realidade da família Kennedy. Que é o John Fitzgerald, que foi assassinado em 63, está a fazer agora anos, porque foi no dia 22 de novembro, quer depois o percurso de toda a família do Robert Kennedy, que também foi assassinado em 1968, quando se preparava para ser candidato presidencial. Sim. Também. E, portanto, acompanhei tudo isso. E, portanto, tudo o que havia disponível, em inglês ou em português, eu lia, acompanhava, cruzava, seguia as informações, porque, de facto, a família é uma família notável em termos de história. Portanto, e nessa altura vamos até ao princípio da existência da família, as raízes irlandesas, a tudo aquilo que foi feito até pelo patriarca da família e pela matriarca da família que construiu isso. Por outro lado, eu próprio tinha família próxima da casa deles. Não era um espaço de ricaços, não. Mas eu tinha família que tinha casa no Cape Cod, que é perto do Anisport, onde a família Kennedy tinha uma casa que ficou célebre sempre, porque era lá que eles faziam vela, que eles faziam desportos náuticos e, portanto, tudo aquilo me fascinava e fascinou ao longo da vida e continuo com os mesmos livros. Há livros que eu tenho em português e inglês, por exemplo, o livro que ele escreveu, Profiles and Courage, eu tenho em inglês e em português, porque fascinou-me sempre tudo aquilo. Pergunto-me, porquê? Se calhar porque fiquei marcado com o assassinato e, portanto, e aquilo foi falado sempre em casa e depois um funeral transmitido na televisão e tudo isso, são coisas com que nós ficamos e que nos marcam porventura para a vida toda. E isso também não deixou de me influenciar em termos depois da inspiração junto do Partido Democrata, porque não só a minha família toda era do Partido Democrata e ainda hoje é, como eu próprio fiquei com essa marca há um tempo, embora os partidos políticos nos Estados Unidos têm uma dimensão e uma natureza totalmente diferente daquela que nós estamos habituados, quer em Portugal, quer no resto da Europa. Claro. Passando agora aqui para a segunda fase da entrevista, onde eu lhe vou dar 2 palavras e tem de dizer qual é que prefere. Assim, muito rapidamente, eu vou dizendo várias palavras. Então, humildade ou ambição? Humildade. Cães ou gatos? Cães. Angola ou Moçambique? Moçambique. Travesseiros ou queijadas? Essa é uma pergunta difícil. Travesseiros. NATO ou Exército Europeu? NATO. Bloco ou PCP? Essa é uma pergunta ainda mais difícil. Porque se posso justificar, eu tenho do PCP a imagem dos combatentes do passado. Sim. Mas também lhe reconheço uma qualidade extraordinária que é a lealdade. Portanto, discordando completamente do ideário comunista, mas reconheço que os comportamentos dos membros do PCP são fruto, tem-se alterado ao longo do tempo, claro, mas reconheço-lhes lealdade, assumem uma realidade e essa realidade assumem uma palavra e essa palavra é para ser cumprida. No Bloco eu tenho algumas pessoas com quem me relacionei muito positivamente, mas considero que é muito menos autêntico do que aquilo que o PCP o é. Praia Grande ou Praia das Maçãs? Praia Grande. Livre-cambismo ou protecionismo? Protecionismo. Melhor governo democrático que Portugal teve? Essa é uma pergunta complicada, porque depende da dimensão. Eu diria à cabeça o do professor Cavaco Silva, mas espero que daqui a alguns meses me faça outra vez a pergunta e eu possa dizer Luís Montenegro.
Muito bem. Se pudesse escolher onde seria o próximo dia de Portugal, que localidade seria? Talvez uma cidade americana, embora já tenha sido. Eu, por exemplo, estive no Dia de Portugal em Londres, uma cerimónia fantástica, também divertidíssima, porque eu na altura era presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Reino Unido, mas talvez uma cidade americana pela junção das minhas duas realidades. É convidado para falar numa escola e pedem-lhe para sugerir uma pessoa de outro partido para ir consigo debater. Quem é que lhe vem primeiro à cabeça? Sérgio Sousa Pinto. 230 ou 180? 230. Figura histórica que inspira, acho que já falámos sobre isso, e viva. Alguém vivo. O Papa, por aquilo que representa em termos de chefe da Igreja Católica, eu sou católico, e por aquilo que ele pretende, que é, no fundo, tentar traçar uma bissetriz no mundo de modo a que possa juntar pessoas e não afastar pessoas. Há muitas vezes a tendência de pôr pessoas de parte. E o Papa tem tentado juntar mais as pessoas mais do que nunca é preciso. Bebida favorita? Vinho tinto. E um livro? Não quero ir pelo que seria fácil, que é aquele que eu já lhe referi há pouco tempo. As Memórias de Adriano, escapa-me agora o nome da... Bolas. Por acaso não conheço isso. Fantástica. As Memórias de Adriano é uma... Agora esquece-me o nome da... Peço desculpem, está a gravar. Não, sem problema. Vocês depois editam. A da Marguerite Yourcenar. É uma das minhas autoras preferidas e, de facto, ela vai buscar à história, à época do Império Romano, traça um quadro fantástico que nós podemos adaptar, porque ali se vêem sentimentos, ali se vêem as pessoas, a ambição, como falava há pouco, a falta de humildade, acima de tudo, a traição também, tudo aquilo que nós já ouvimos falar em relação ao Império Romano, mas ao mesmo tempo constrói uma narrativa fantástica que é de uma abertura total, mais do que aquilo que eventualmente eu sou perante a vida, mas ela escreve maravilhosamente bem. País que nunca visitou e gostaria? Tantos. Diria a Rússia, por aquilo que ela representa em termos históricos, não em termos políticos. Sim. A Áustria, curiosamente, nunca visitei a Áustria, e as Maldivas para poder fazer praia. Uma boa escolha. E agora a terceira fase da nossa entrevista é, eu vou-lhe dizer palavras soltas e tenho-lhe dizer a primeira coisa também que lhe vier à cabeça. Só Mesmo uma palavrinha. Mesmo que seja disparate. O que nós queremos é o disparate. Certo. Mas eu não posso cometer esse pecado. Muito bem. Então, imigrante. Com E. Pessoas de bem. Neoliberalismo. Sou contra. Comunidade. Participação. Manuela Ferreira Leite. Uma senhora. Associativismo. Sempre disponível. Poder. Cá estamos para isso. Ursula von der Leyen. Muito respeito. Socialismo. Um adversário, uma ideologia que eu combato, não com fervor, mas com discordâncias. Futebol. Benfica. Elevador social. Trabalho-se por ele. Liberdade. Sempre. Constituição. Uma chatice. Corrupção. Sempre contra. Mário Soares. Uma personalidade ímpar da história portuguesa. E agora, duas perguntinhas finais. Descrever Portugal apenas numa palavra e não vale dizer inteiro. Uma comunidade. E que mensagem gostaria de deixar aos portugueses e, em principal, aos jovens portugueses? Que participem mais na vida de todos e menos nos ecrãs que estão tão habituados a mexer. Muito obrigada. E vemo-nos no próximo episódio.